E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Voltei ao meu velho inimigo Hershey, pois precisava enterrar meu pai. E Hershey não foi clemente. Hershey me atacou pelas costas. Hershey não conhece honra. Prefiro enfrentar um dragão. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thaís Prioli. Hoje nós estamos aqui para falar do História de Herói. O História de Herói, ele é o primeiro conto do livro Crônicas da Tormenta, antologia de contos, foi lançado pela Jambô. Ele é uma antologia de contos que se passam no mundo de Tormenta. O Tormenta, para quem não sabe, é um universo criado totalmente no Brasil, que foi utilizado para RPGs como o 3D&T e o D20. Atualmente o Tormenta RPG, ele é um sistema próprio, baseado no sistema D20. Mas antes de começar a falarmos sobre o conto, vamos só agradecer quem comentou no último episódio, que foi sobre a Cidadela Escarlate, do Conan, do Robert E. Howard, que foram a Raquel Oliveira, William Kennedy, Lucas Mimoso, Elisandro Alves, Felipe da Silva Oliveira e Robilan C. Jr. Isso foi o pessoal que comentou no YouTube, na verdade, né? Isso. Tá. Que pra colocar comentários de grupo, essas coisas no Facebook é um pouco complicado. A gente teria que caçar Isso. Né, diversos comentários, né? Antes só da gente falar do Leonel Caldela, que é o autor do conto, vamos só falar por que a gente decidiu fazer um conto pro podcast. Sim. Uma pra desafogar um pouco a gente das leituras que a gente tem feito de livros grandes, e outra pra dar um maior destaque pros autores brasileiros. Porque eu acredito que uma das melhores maneiras de você conhecer um autor novo hoje em dia brasileiro é através de contos. Sim. Tem muitas compilações por aí, por diversas editoras. E esse da Jambô, do Crônicas de Tormenta, tem diversos escritores brasileiros novos. É que na época eles eram mais novos, Sim. né? Hoje em dia eles já são um pouco mais conhecidos, né? O pessoal já, a maior parte deles até teve seus próprios livros individuais lançados, ou até um pessoal bem conhecido dentro dos grupos do Sim. círculo de RPG, né? Mas essa é uma maneira boa de se conhecer novos autores. Sim, com certeza, sim. Então, vou falar só um pouquinho sobre o Leonel Caldela. O Leonel Caldela, ele, antes desse conto, ele já tinha publicado a trilogia de Tormenta, que é bem famosa. A trilogia inteira já tinha saído antes dos contos? Já tinha sido publicada. Que era o Inimigo do Mundo, o Crânio e o Corvo e o Terceiro Deus. Isso tudo pela Jambô, né? Ele escreveu alguns outros pela Jambô, que é o Caçador de Apóstolos, Deus Máquina. E depois ele escreveu o Código Élfico pela Leia. E também a trilogia Lenda de Ruffy, Gunnar, que foi pela Nerd Books, que é a editora do Jovem Nerd. Sim. Que é baseado em um RPG. Que foi jogado pelo pessoal. Isso, do podcast Nerdcast. Além disso, o Leonel Caldela, ele traduziu os livros do Reinos de Ferro, RPG, aqueles antigos, não os novos. Sim. Inclusive, todo o material que veio também à parte, a trilogia Fogo das Bruxas, que a gente jogou, que é muito legal. É uma aventura sensacional de RPG. Mas ele também contribuiu muito, muito, muito pro desenvolvimento do mundo de Tormenta. Sim, é verdade. Não, se você for falar das traduções dele, ele traduziu Dragon Age pra Jambô. Ele traduziu quase tudo da Jambô, vamos falar aqui. Ele traduziu o Guerra dos Tronos. Sim. Até tem no meu vídeo do Guerra dos Tronos RPG, a gente pode até colocar na descrição. Tem o podcast também do Parlamento das Corujas. Isso, vamos colocar, dos dois. Ele acabou participando da incepção de tudo isso, né? E aqui ele é também conhecido como o Bernard Cornwell brasileiro. Que foi um título que o Edward Spohr deu pra ele. Sim, é pelo próprio estilo de escrita dele, Sim. Né? Que remete bastante ao Bernard Cornwell. Ele é fã do Bernard Cornwell, inclusive. É um negócio visível, né? Inclusive, na verdade, o Caldela, a primeira contribuição dele pra parte literária do Tormenta, se não me engano, foi um conto bem curto que saiu na Dragão Brasil, que era a revista que deu origem ao cenário do Tormenta, né? Eu vou falar um pouco sobre a origem do Tormenta em geral, né? O Tormenta, ele tem origem desde 1994, se você for pensar a respeito, que é na revista Dragon, que era antes da Dragão Brasil. Antes dela se chamar Dragão Brasil, ela se chamava Dragon.
A revista Dragon número 1, ela veio já com pequenos elementos que iam ser incorporados ao Tormenta mais tarde, quando eles se tornariam um cenário de verdade. Né? Se eu não me engano, acho que o Mestre Arsenal surge na Dragon número 1, e ele é um vilão muito famoso, recorrente nas histórias do Tormenta. Mais tarde, saiu oficialmente o cenário do Tormenta, junto com a Dragão Brasil número 50, que foi quando eles fizeram um suplemento que vinha junto com a Dragão Brasil número 50, e eles lançaram num encontro nacional de RPG. Inclusive, você tá rindo já porque você sabe o que aconteceu? Sim. Inclusive, eles levaram 500 cópias achando que era muito pra vender, e acabou eles subestimam os nerds. E acabou em algumas horas. Os RPGistas compraram todas, porque além de ser uma edição especial do Dragão Brasil, porque era comemorativo, que era número 50, né? Ainda por cima vinha com um suplemento grátis junto do Tormenta, do universo próprio que eles estavam desenvolvendo já pouco a pouco. E aí, a partir daquele momento, eles viram que os nerds brasileiros, eles queriam um cenário brasileiro que fosse bem representativo. Existiam outros cenários de RPG, né? Na época acho que já existiu o Tagmar, diversas outras coisas, mas o Tormenta ele teve um alcance grande por causa da revista, né? Então, muita gente conhecia, muita gente se iniciou no RPG por causa do Dragão Brasil, do 3DT, que era o sistema que eles criaram também, e do Tormenta. Mas o Tormenta ele explodiu de verdade quando ele foi adaptado para D20, que é o sistema que é do Dungeons & Dragons. O Dungeons & Dragons 3ª edição, ele vinha com um sistema aberto que você podia fazer o que você quisesse, que eles não iam te processar. Assim. Você podia usar, né? Vários RPGs nasceram daí também. Sim, né? Como um Pathfinder. Muita coisa. O próprio, inicialmente, o Reinos de Ferro. Mas depois eles fizeram um sistema próprio diferente. Com essa explosão de popularidade do Tormenta RPG, eles começaram a pensar em coisas que fossem... Porque, assim, um problema recorrente dos universos é que eles são estáticos. Por exemplo, Forgotten Realms, essas coisas, apesar de ocorrer grandes eventos, em geral a literatura do universo ela não tem grande impacto sobre ele. Eles contam histórias, assim, paralelas que acabam sendo meio fracas em relação... Por exemplo, as histórias do Drizzt Do'Urden, elas não são muito alteradoras da história, sabe? Do universo, de Faerûn, de Forgotten Realms em si. E eles quiseram fazer uma coisa diferente com o Tormenta e criar histórias que de fato alterassem o universo que o pessoal conhecia. Então, O Inimigo do Mundo, ele foi o livro que começou isso, de fato, né? Que eles exploram na trilogia do Inimigo do Mundo mais sobre a história da Tormenta e etc. Que a Tormenta é uma tempestade constante que existe sobre um determinado continente, daí que vem o nome do RPG. Que saem uma série de criaturas que são extremamente perigosas, é uma zona de risco total, assim. E é um perigo para todo mundo no continente, para todo mundo do universo. E hoje em dia eles também estão fazendo grandes mudanças no mundo a partir de aventuras de RPG que eles estão jogando via stream. É verdade, né? Até recentemente tem a Guilda do Macaco, que é um canal. Que é um canal do Twitch, em que o Guilherme Deisivaldi, que é o editor principal da Jambô e do Tormenta, ele tá mestrando uma aventura para os principais criadores e escritores, que é o Marcelo Cassaro, o Trevisan, o Rogério Saladino e o Leonel Caldela. E eles são os jogadores e a história deles também altera o mundo. Não, mas aí eu queria chegar nessa parte. Quando eles chegaram nos contos, eles decidiram que os contos também iam alterar coisas do mundo. Então, o primeiro conto, que é o História de Herói do Caldela... tem uma grande alteração. É um que já chega... com soco na cara, que é a história, ele tá extrapolando em cima da história das guerras táuricas e da alteração do panteão do mundo, porque isso é um negócio que ocorreu dentro do universo do Tormenta, mudou muito o mundo. A gente vai explorar isso dentro da própria história, na verdade, né? Sim, quando a gente vai quando a gente estiver na parte de spoilers, que a gente não vai falar aqui o que você não quer ouvir, né? E sobre o que eu conto? História de Herói, ele conta a história do Paladino Galdwin retornando pra terra natal dele, que é o reino de Hershey. Ele começa a notar como tudo mudou e como ele é diferente das pessoas que vivem lá, e etc. Então, ao mesmo tempo que conta essa história pessoal, ele conta em paralelo uma história de dois deuses se encontrando e tendo um enfrentamento. E isso é um negócio que vai alterar o mundo. E essa história, ela tá intrinsecamente ligada ao que tá ocorrendo no reino de Hershey, que é onde o Galdwin está,
pra velar o seu pai, seu falecido pai. É uma história bem curta. Tem pouquíssimas páginas. Não dá pra falar mais nada do que a gente falou sem entrar de fato nas revelações que tem na história. O que você achou do continho? É bem pequeno, então... O que você achou do conto História de Herói? Eu gostei, foi minha primeira experiência com Leonel Caldela, eu nunca li nada dele, né? Eu tô descobrindo vários autores brasileiros muito bons esse ano. Eu gostei, eu achei os personagens muito críveis. Sim. Que a gente consegue ver assim aqui no Brasil. Não sei, eu não posso falar em outras partes do mundo, mas com certeza são personagens que eu já vi aqui no Brasil. Teve uma parte que eu achei bem interessante, que ele até usa uma frase que a gente já ouviu várias pessoas usarem aqui no Brasil, que é em relação a preconceito. Uma parte que ele tava falando sobre como o nome do cavalo dele foi dado. E ele fala que um anão que deu esse nome. E ele fala, se esse anão viesse a Hershey, todo mundo da aldeia ia virar a cara pra ele e apontar. Sim. Mas alguns iam falar, eu não tenho preconceito, eu já tive um amigo anão. Sim. E todo mundo já teve uma experiência e já ouviu essa frase, né? É engraçado quando a gente começa a notar uma coisa em um livro, a gente começa a notar pra outros também, né? Já é o terceiro episódio que eu tô falando isso, mas é possível perceber uma cadência na escrita do Leonel Caldela. Ele escreve como se fosse a nossa respiração mesmo, como se a gente fosse ler daquela maneira. E isso ajuda muito. Em voz alta. Isso ajuda muito na leitura. É verdade. Você criar um frases ritmo. curtas, né? Isso. É que eu não quero ficar voltando a ficar falando do negócio do Bernard Cornwell, mas é o estilo dele. E tem uma coisa que eu acabei fazendo, porque assim, eu comecei a ler o conto em um dia, aí eu terminei no outro. Daí depois eu peguei e reli. E eu aproveitei muito mais relendo o conto. Então, é um conto que você aproveita com a releitura. E você? O que você achou? Eu gostei. Eu vou falar a verdade, eu tinha um pouco de medo de ler o Caldela e não gostar do que ele escreve. Porque muita gente fala muito bem dele, então eu tinha um pouco de pé atrás. Não é que eu não confie nas pessoas, mas sabe, pra não ficar decepcionado por causa do hype? Sei. É aquela coisa de expectativa que a gente sempre fala, né? Quanto maior a expectativa, maior o tombo, às vezes. Sim. Porque, assim, alguns autores brasileiros mais mainstreams, assim, eu não achei tão legal o estilo de escrita deles. E todo mundo me falava assim, não, mas você precisa ler o Caldela, porque o dele é diferente, mais natural, mais orgânico. Você vai gostar bastante, tem bastante ação, não sei o quê. E realmente eu achei tudo isso, eu achei divertido, rápido. Agora, eu gostaria de ver como se sustenta a narrativa em um livro longo, porque ele escreveu... Um conto é diferente de um livro. Sim. E os livros são bem longos, principalmente... Sim, o terceiro. O terceiro livro da trilogia de Tormenta. É verdade. E aí eu queria ver como que ele desenvolve isso a longo prazo, digamos assim. Porque aqui é papum, né? Ah, sim. Mas eu gostei, né? Serve bem. E sem falar que, assim, Tormenta, ele é um cenário que eu joguei na minha infância do RPG, sabe? E eu nunca mais voltei. Na época, assim, quando eu comecei a jogar RPG, eu comprava Dragão Brasil e eu lia Holy Avenger, que é os quadrinhos que se passam no universo do Tormenta. Então foi um negócio um pouco nostálgico voltar a essa história, assim. Mas aí vamos pros spoilers, que aí a gente pode fazer uns comentários mais completos. Sim, vamos pros spoilers. Agora, nós estamos na zona de spoilers. A partir de agora, nós vamos falar à vontade do conto. Primeiro, por que eles escolheram... Quer dizer, eu sei por que, eu até vou falar sobre isso. Mas eles escolheram o pior reino de Tormenta pra usar nessa história, que é Hershey. Que é o reino da guloseima. O reino da guloseima. Se alguém não entendeu o trocadilho... É por causa da marca de chocolate Hershey's, né? É o reino da guloseima, eles fazem um negócio chamado Gorad. Que, sei lá, é como se fosse um chocolate, né? Vamos supor que é. Que é um negócio assim que todo mundo gosta e é meio... Não viciante. É meio que viciante, vai. Mas é viciante, mas não é aquela coisa que muda a sua personalidade, você fica maluco, né? É um claro análogo a chocolate, eu acho. Mas o Hershey surgiu como um reino piada, assim, sabe? Dentro da história do Tormenta. É o tipo de nome que um mestre dá no improviso, assim.
Você tá no reino do... Aí o jogador pergunta, mas qual que é o nome do reino dele? O nome do reino é... Hershey. Eu tô vendo uma barra de chocolate que é Hershey. É meio isso, assim. Você encontrou o Barão Ferreiro Rocher. É meio... Então, nossa... E a parte engraçada foi escolhido deliberadamente o Hershey, porque faz parte... A gente tá contando... Nessa história, a gente vai contar a história das invasões... Das Guerras Táuricas, o início das Guerras Táuricas começa nesse conto. Guerras Táuricas é uma coisa que ocorreu em Tormenta, que muda o mundo. Inclusive, saiu um suplemento chamado Guerras Táuricas, que ele é bem elaborado em cima da história. E que ele explica melhor também o que ocorre nesse conto. Só deixar uma coisa clara, o Gustavo, apesar de ele não jogar muito Tormenta, ele tem uma mania de ler todos os livros de RPG. Ah, sim, não, Então... Isso aí tudo bem. Eles escolheram na história porque, assim, no universo do Tormenta existem os Minotauros. Eles são uma raça, uma civilização. E eles têm um reino chamado Tapista. E eles têm um estilo, assim, bem romano. Bem, assim... Tem centuriões e tem legiões de minotauros, e os minotauros são romanos, basicamente. E os minotauros, eles são expansionistas, e eles acreditam num escravagismo. E num escravagismo meio bom, entre aspas, aqui, né? Assim, que eles acreditam que a ideologia deles é que o forte... deve proteger o fraco. Isso, e em troca o fraco tem que servir ao forte. É que aqui nesse conto também tá acontecendo uma conversa entre dois deuses, né? Isso. Que é o Tauron e o Calmir. O Tauron, ele é o deus da força, que seria esse deus que tem que acredita nisso, ele que fala essa frase durante o conto. E o Calmir, ele é o deus da justiça. O personagem principal, que é o Galduin, ele é um paladino de Calmir. Eu tava ouvindo um podcast antes do episódio, eu não lembro agora qual que é o nome do programa, mas eu vou colocar nos links depois... que eles estavam falando sobre Tormenta, porque eu não tenho tanto conhecimento sobre... familiaridade, né? Sobre esse mundo. Eu tava ouvindo e eles falaram que no começo o Tormenta parecia muito com D&D, né? Uhum. E até as pessoas se confundiam, falavam assim, parecia muito Forgotten Realms. Mas não. Dizem que na verdade parecia muito Dragonlance, o cenário. Uhum. Porque o Saladino... ele era muito fã de Dragonlance e até tinha uma ordem de paladinos em Tormenta que parecia muito uma de Dragonlance. Ah, são os da Luz? Isso. Cavaleiros da Luz. Ah, é os Cavaleiros de Battlefield lá que tem tá no conflito que eles contra Yuden que tá tendo a votação. É verdade. Inclusive, outra coisa curiosa que eu lembrei. O primeiro contato do Caldela com o pessoal da Jambô, na época nem era acho que da Jambô, era com o chamado Trio Tormenta. O Trio Tormenta é o Cassaro, o Saladino e o Trevisan, que são os três principais criadores da história, né? Do universo. O Caldela, ele entregou pro Trevisan um conto que ele tinha escrito, impresso. E o conto se passava em Dragonlance. Foi o primeiro contato que eles tiveram, assim. Falou assim, você não quer dar uma olhada no meu trabalho e tal? Um negócio assim, sabe? E aí a história foi que o Trevisan leu esse conto no trem, porque ele não tinha nada pra fazer. Não tinha nada pra ler, sei lá, meses depois de tá carregando aquilo. E ele leu e achou legal, assim, o jeito que o Caldela escrevia. E aí ele acabou chamando o Caldela, que eventualmente deu origem aos livros e ao conto. Assim, é bem reminiscente. Inclusive o Calmir, ele se parece muito com o Paladini. Paladini é o deus da justiça do Dragonlance. É idêntico. O Calmir, ele é o deus da justiça e a justiça, lembra, na história, no conto, ele fala que no universo do Calmir, no plano do Calmir, as coisas acontecem tudo ordeiramente, assim. Então é a mesma brisa, as mesmas folhas caem. Tem gente que chama o Calmir de Tocalmir. Toque. Que o Calmir, como se o Calmir tivesse transtorno obsessivo compulsivo. A história dele com o Tauron é a seguinte. O Tormenta, ele tem um panteão de deuses, de 20 deuses maiores. E existem deuses menores que podem entrar para o panteão através do crescimento de seus aspectos. Por exemplo, se eles têm mais seguidores, ou se, por exemplo, tem mais guerra no mundo, o deus da guerra fica mais forte. Coisas do tipo, né? O Calmir é o mesmo esquema. Tem mais justiça no mundo, o mundo é mais igualitário, civilização, ele é mais forte. Então, a gente estava num período que o Calmir era o deus líder do panteão. Enquanto ele é deus líder do panteão, o mundo é mais ordeiro. Existem civilizações bem reinos pré-determinados, não existem grandes conflitos, etc. O que acontece é que Tauron, ele desafia Calmir como líder do panteão. Só que Tauron está fortalecido pelas guerras. Isso, porque Tapista
começou uma invasão de outros reinos. Inclusive, essa história é... O Paladino, o Galdwin, ele tá voltando pra Hershey porque o pai dele, que era mago, faleceu. Ele cuida dos funeral, de tudo, lida com a família que ele odeia, com os vizinhos que ele não gosta. E aquelas situações bem assim que você se imagina, sabe? Porque tem uma hora que ele encontra uma ex-namorada, que é a Belinda. E ele já não queria encontrar ela, ele sempre evita ela, mas aí não tem jeito. E ela fala assim, será que você não pode esperar pra enterrar amanhã? Ele, eu acho que não, meu pai já tá apodrecendo, né? Uhum. Ela, não, é que minha mãe queria chegar pro enterro e ela só vai chegar amanhã. Aí ele fala, não sei se vai dar. Dele, não é que ele foi praticamente o meu sogro, não sei o que ela... Em nenhum momento ela vê o lado dele. Sim. O pai dele morreu. Não Sim. foi o sogro, o quase sogro dela. Sim. E é aquela coisa que você já se viu passando às vezes na vida real, né? Sim. Às vezes a pessoa tá ali com a pessoa da família que é falecido e a outra que quer... Tá sofrendo, mas aí alguém quer impor alguma coisa porque ela acha que é importante pra ela, né? Sim. Então. E eu acho muito interessante isso, porque eu não sei se é uma coisa da nossa cultura... Não, acho que é geral. Ou se é geral mesmo, mas é uma coisa que a gente vê. Faz parte do egoísmo. É uma coisa mundial, isso aí não, não tem problema. Tem aquelas discussões, né? Ele encontra... Ele encontra um tio logo de início, o tio fala assim, olha, a gente já pagou tudo aqui pro seu pai, tudo do bom, do melhor, e colocou a frase que era de um deus que ele nem gostava, né? De Calmir, né? Porque o pai dele, ele era seguidor de Wina. É a deusa da magia. E até tem uma tia, uma hora que fala assim, seu pai era um homem muito bom, quase como se fosse um santo, sendo que em vida... Eles não se davam bem e eles não gostavam nem um pouco. É aquela coisa, quando a pessoa morre, vira um santo também. Tem isso. E tem o primo dele que quer a casa, né? Que ele quer estudar magia repentinamente agora. Ele até fala que o cara é tão preguiçoso que uma vez ele quebrou o pé e não foi até o clérigo pra ver e ele manca até hoje. É bem por aí. E aí depois o primo dele fala quem sabe, eu tô pensando em virar aventureiro. Quero virar um mago aventureiro. Aí ele fala assim, não, seu pai tinha umas coisas de magia, eu queria estudar as coisas de magia do seu pai. Você deixa ele, não, pode ficar com tudo, pode ficar com a casa. Aí ele, nossa, obrigado, fica todo feliz, né? Mas, na verdade, ele só quer sair o mais rápido possível então. de Hershey. Aí uma coisa que ele nota, né? Essa é a história principal, mas em paralelo, a gente tá vendo pelos olhos do Galdwin, Hershey é um protetorado de tapista. Os Minotauros, tem uma história que ocorre antes, daí não conta no conto, que uma delegação de Minotauros foi assassinada dentro de Hershey por bandidos. E Hershey tinha uma situação de segurança pública muito, muito ruim. Porque eles comercializavam um negócio valioso, mas eles tinham um governo ruim e policiamento ruim. Então, tapista pega e por conta própria, eles meio que invadem o Hershey e perseguem todos os bandidos. E começam a impor ordem nas estradas. Aí, nesse momento, Tapista transforma Hershey num protetorado. O protetorado, é um reino independente ainda, só que ele tem que pagar imposto pra Tapista, sabe? Sim. É bem romano esse negócio. Vocês vivem do jeito que vocês querem aí, fazem o que vocês querem, mas vocês pagam imposto pra gente, e a gente policia o reino, e a gente policia as estradas e tal. E os Tapistas são apenas Minotauros? Só Minotauros. É um reino exclusivamente de Minotauros. E aí o Galdwin, desde que ele chega em Hershey, e que ele tá lidando com essa história do pai dele e tal, ele fica falando, nossa, cadê os Minotauros, né? Não vi Minotauros na estrada, não vi na cidade. E a toda hora ele tá perguntando. E aí... Isso foi uma coisa que eu peguei mais relendo o conto. Porque ele tá estranhando, né? Enquanto tem ele sentindo essa dúvida, tem em paralelo o confronto entre o Calmir e o Tauron, porque o Tauron aparece falando que ele veio tomar o lugar do Calmir, como o deus principal do panteão. O líder, O líder do panteão. E aí o Calmir fala que não vai ter um confronto. Que ele não vai lutar... Porque o Tauro veio pra lutar. Porque ele é o deus da força, ele é forte. Ele até fala, na terra, nas terras eu já ganhei. Eu só vim aqui ganhar de você mesmo. Na verdade, o Tauro tá se aproveitando de uma invasão que Tapista... Por que os legionários não estavam em Hershey? Porque eles estavam participando de uma invasão generalizada de outros reinos. Um ataque conjunto, né? Como Hershey não é uma ameaça... Eles não fazem inicialmente o ataque em Hershey. Eles fazem em outros lugares. Enquanto tá tendo esse ataque, Tauron tá se fortalecendo e aí ele vai enfrentar Calmir. Calmir, ele é o deus da justiça, ele tem grandes poderes de informação e revelação. Ele sabe que ele não consegue
enfrentar Tauron. Então, ele fala, não vai ter luta, não se preocupa. Tá aqui, ó, você é o... É o novo líder. Você é o novo líder. Aí o Tauron fala, não, você vai se ajoelhar? Sim, ó, ajoelho, ó. Você é o novo líder. Aí o Tauron fica todo felizão, aí tem a melhor parte, que o Calmir fala, tá, mas você não esqueça que você veio me enfrentar e você virou líder, mas foi nos meus termos. Né? Tipo, foi a justiça que prevaleceu aqui, não a força, sabe? Quando o Tauron assume, o Galdwin, ele percebe que o poder do Calmir diminui, porque como ele é um paladino, ele canaliza aquela energia divina do Calmir. Ele percebe como o poder do Calmir diminui muito. Ao mesmo tempo, tá tendo os legionários de Tapista, os Minotauros, eles estão chegando de volta em Hershey. Mas dessa vez, Hershey não vai ser um protetorado, vai ser anexado a Tapista. Só falando aqui, um paladino, ele é um guerreiro divino. Isso. Ele tem alguns poderes, como de cura pelo deus. Até tem uma parte no conto que pedem pro Galdwin, umas pessoas da cidade que conhecem ele, falam assim, tem uma criança aqui doente, você pode curar? Ele fala, não posso. Mas ele até fala, eu vou me penitenciar por causa disso, mas eu não quero curar. É a filha da Avelina, é o filho da Avelina. Então. Ele não tava nem um pouco afim. Daí ele não quer, mas ele tem o poder de cura, e ele, por ser um paladino de Calmir, ele é bem impulsionado pela justiça. Sim. Que é o normal de um paladino, assim, se for ver, tradicional do D&D também, que é de onde provavelmente veio também essa ideia do paladino do Tormenta. É das edições mais antigas, né? Esse é o paladino mais tradicional. Tudo isso é uma reminiscência da origem do paladino, que é o Three Hearts, Three Lions, do Paul Anderson. O paladino como um cavaleiro que traz ordem e justiça. Legal. E também tem um clérigo no conto, que ele comenta, ele fala até que ele podia ter sido avisado antes sobre a morte do pai deles, porque os clérigos conseguiriam se comunicar. Mas em Hershey eles não fazem isso, eles usam cartas, né? Eles são meio antiquados, né? Isso. Nesse sentido. É que a gente tá vendo Hershey através dos olhos dele. Que ele odeia o lugar, então ele meio que está nos convencendo também. A gente entende em partes porque que ele, alguns pontos do porquê ele odeia. Mas não fica tão bem explicado. Vamos fazer agora eu vou fazer outro paralelo. Caldela, nessa parte, ele foi muito Cornel. Cornel demais, que é como o protagonista é incrível, ele é super legal, e como todo mundo é babaca, egoísta e é cheio de interesses ao redor dele, sabe? Aquela coisa de o padre muito bom e o padre muito ruim, que sempre tem em Cornel. Não só isso. Pô, a maior parte dos protagonistas, eles... mesmo os amigos deles são pessoas péssimas, sabe? Só ele que é... só ele que é perfeito, assim, sabe? E porque, assim, mesmo quando ele nega a curar uma criança, ele ainda se justifica e fala, não, eu vou fazer uma penitência, não sei o quê, sabe? É o protagonista perfeitinho. E aí, no final, uma coisa importante também é assim, quando o Tauron assume a liderança do Panteão, isso muda o mundo. Porque a força do Calmir cai, e aí agora o mundo passa a ter menos justiça e mais ênfase na força. Na verdade, isso foi uma alteração que eles quiseram fazer pro mundo do Tormenta, porque isso dá uma vazão maior pra histórias de RPG, assim, tipo, esse mundo é governado pela força, então você tem que ir lá e lutar, sabe? Você tem que fazer aventuras e brigar muito, sabe? É um negócio meio assim. Aí, hoje em dia, o pessoal fala que existe a disputa agora do Kin. Existe um deus chamado Kin, que é o deus da guerra, que ele gostaria de ser também o deus principal, né? Do panteão, mas aí seria um mundo governado pela guerra. E até um ponto importante no conto também é que o Galdwin ele voltou pra enterrar o próprio pai. Ele acaba não enterrando o pai. Sim. Ele enterra um cavaleiro que... Isso, um mensageiro. Ele enterra um mensageiro que tava vindo de um outro lugar pra contar sobre a invasão dos Minotauros. Sim. Do Barão é o... Putz, qual que é o nome dele? Mas esse cara é importante na história das Guerras Táuricas, porque ele foi... Esse é um cara de Hershey, e ele desconfiou do que os Minotauros estavam fazendo já. Ele tentou ir até o reinado e avisar, e ninguém deu ouvidos a ele. E ele volta e ele forma uma resistência secreta. E aí, quando ele volta, ele faz essa resistência secreta, ele manda os cavaleiros pra avisarem, só que aí já tava no meio da invasão. Então, esse cavaleiro dá a entender que ele foi atacado, por exemplo, por um Minotauro, provavelmente. Ele é ferido gravemente, o Galdwin tenta curar ele, mas ele morre.
Esse foi só o nosso primeiro conto do Tormenta. A gente vai explorar depois mais, a gente fala sobre os deuses, sobre todos os personagens que vão aparecendo. Conforme for importante pro conto, né? Isso, exatamente. Porque hoje a gente falou de Calmir, Tauron. Calmir, eu falei, o pessoal chamou o Calmir de Calmir e chamou o Tauron de picanha flamejante. Porque, tipo, ele tem a cabeça de boi, o símbolo dele é as coisas pegando fogo, sabe? Ah, tá. É um minotauro em chamas. A gente falou de Hershey, o reino da guloseima, Gorad. E Tapista, né? E os minotauros. Sim. Expansionistas. Isso dá o tom do universo. A gente não leu ainda os outros, mas eu acho que provavelmente esse é o conto que vai ter uma coisa que mais altera o mundo. Até porque eles deram pro Caldela, ele é um dos principais escritores, né? Hoje também tem a Karen, né, que tá escrevendo em Tormenta. De romance, sim. A Karen Soarelli. Isso, a Karen escreveu A Joia da Alma, que é um romance novo. Foi lançado ano passado. Na Bienal. Eu comprei ele na Bienal do Rio de Janeiro. Existe um segundo volume também do Crônicas da Tormenta, se você quiser procurar. E tem contos novos, várias coisas. E o Tormenta tem bastante material, na verdade, né? Muito. Quadrinhos, E o legal é que, assim, pra quem é mais novo, tá iniciando no RPG, é um custo-benefício bem mais baixo do que os outros aqui no Brasil. É muito mais barato você comprar material pra jogar Tormenta do que pra outros RPGs. Eu acho que é isso que popularizou também ele aqui no Brasil. Com certeza. É legal, o cenário, assim... O cenário, ele tem uma série de influências, assim, de muita coisa diferente, que é tudo que os autores gostam. E ele tem autores diferentes. Então você vai achar muita coisa dentro de um mesmo cenário. Então você vai achar coisa que você gosta, você vai achar coisa que você não gosta, é normal. O problema é que tem gente que às vezes fica com preconceito porque, é coisa brasileira e acaba nem vendo direito, vê uma coisinha que não gosta e já começa a falar mal. Uhum. E isso... A reclamação mais descabida que eu acho é que o pessoal fica falando assim, não, porque isso parece uma colcha de retalhos e não sei o quê. Meu amigo, efetivamente, qualquer literatura, qualquer cenário que você viu é uma colcha de retalhos. O D&D original, o primeiro lá, o do Gygax, do Anderson, no Black Moor, jogando no porão deles, é uma colcha de retalhos. É uma mistura de Tolkien com a magia do Jack Vance, com o Paladino do Paul Anderson, com tudo que você imagina, sabe? Então não adianta reclamar que, eu vejo muitas influências, vejo coisas demais dentro do Tormenta. É isso, cara. O universo vem de inspirações. Então, sabe? Deixa de ser tonto e aproveite. Não queira, falar mal de uma coisa que outras pessoas gostam, sabe? E é uma coisa que você tem acesso muito fácil a todo mundo que tá desse mundo. Você sempre encontra na Comic Con todos os autores, o Caldela. E eles são muito acessíveis. Se você quiser ficar lá pra dentro do papo com eles, a Comic Con inteira, você vai ficar. Eu não recomendo, que eles têm mais o que fazer também. Eles têm outras pessoas pra atender. Mas isso é muito legal também. Não, eventos em geral, né? O Trevisan, o Saladino. O Saladino já encontrei em Bienal várias vezes. O pessoal é muito gente boa. Acho que a única pessoa que eu nunca encontrei pessoalmente do Tormenta é o Caçaro. A gente vai ler até um conto dele aqui. Ele é um dos principais criadores. Que ele é o cara, ele é o criador original lá de 1994, sabe? E ele também escreve Turma da Mônica Jovem, o Caçaro. Isso, o Caçaro, ele trabalha pra Maurício de Souza Produções. Ele é o cara mais divisivo também, assim, as criações dele são a que o pessoal mais, assim, ou ama ou odeia. Sei. Sabe? Então... que fala a parte mais parecida com mangá, anime, né? Que vem da influência mais dele, assim. Sim, é verdade. Apesar que, assim, eu gosto, eu acho que... Eu acho que é uma identidade bem brasileira, na verdade. No final das contas. Que porque a gente é essa mistura, esse retalho. É o sincretismo, é a mistureba. A gente tem uma forte influência japonesa mesmo, não tem jeito. Tipo, segunda maior colônia japonesa do mundo, depois do Japão. Nós mesmos consumimos muita coisa japonesa, né? Sim, Crunchyroll, o anime, esse mangá, tudo. Então. Crunchyroll em si, eu não sei se é japonês, mas que só passa coisa japonesa. Só passa. Passa coisa coreana também, né? A novela. Doramas. Isso, é verdade. Enfim, a gente mergulhou só o dedinho no universo Tormenta. Mas logo vocês vão ver as histórias seguintes. A gente ainda quer fazer bastante coisa de brasileiro e o Tormenta, com certeza, a gente vai fazer inteiro. Porque ele é uma forma da gente fazer de fantasia, que é o nosso foco, né? Não tem jeito, a gente gosta bastante de fantasia. Vocês gostam bastante de fantasia e deixam isso bem claro. Então, a nossa forma de explorar a fantasia é essa. Explorar uma fantasia brasileira também.
Até tem um termo que a gente já viu o Bruno Anselmo e Mantangrano usando, que chama fantasismo, né? Que é essa renascença de escritores de fantasias brasileiros. Isso, é verdade. O Leonel, ele é vanguarda nessa... Sim, com certeza. Nesse movimento. Ele é um dos principais produtores, acho que de autor brasileiro de fantasia. Eu não sei se tem mais gente que escreveu mais do que ele. Não, ele escreveu muito. Porque ele escreveu os 3 do Tormenta, ele escreveu o Código Élfico, ele escreveu os 2 do Ulfganor, o Zob. Acho que ele escreveu mais alguma coisa. 2 do Deus Máquina. Ele tem um conto também pela Draco, que chama O Cão, se não me engano. É um conto de Dark Fantasy bem famoso. Meio puxado pra Changeling, assim. Eu nunca li, mas eu ouvi falar muito bem. E ele mestra também no Nerdcast, né? O RPG. Sim, o último RPG do Chamado de Cthulhu, que é inspirado, né, em Lovecraft, foi mestrado pelo Caldela. Ele é muito amigo do pessoal do Nerdcast. Então é muito legal ver isso, né? Porque... a gente estudou movimentos da literatura anteriores a nós. Um dia isso vai ser estudado. Espero. Não sei porque já não tá sendo estudado, sinceramente. Porque tem muita coisa boa sendo produzida. É que a gente... É difícil você não ter... Você precisa da perspectiva histórica. Com certeza, mas eu acho complicado porque a gente vê o problema em que as pessoas têm pra iniciar na leitura. E ainda você passa umas coisas pra elas do século passado... em que não tem nada a ver mais pra ela isso. Elas não conseguem se enxergar nisso. Se conectar, né? E tem coisas aqui que você vê e você fala, nossa, é fantasia? Mas eu consigo me conectar. Sim. Por que não começar a incentivar com essas coisas? É verdade. Enfim, leiam Crônicas da Tormenta, se vocês quiserem acompanhar. Quando nós formos fazer o próximo podcast do Tormenta, que não é o próximo podcast, não é o próximo episódio. Não é aquele semana que vem já, mas assim, a gente vai continuar na ordem dos contos do Crônicas da Tormenta. O próximo conto na ordem é o Teopatia, do Remo de Sconzi. Então vai ser esse que a gente vai discutir na próxima história. E o Tormenta você pode achar pra comprar tanto o livro físico quanto o e-book, e tem um preço bem acessível o e-book. Legal. Excelente. Adoro o Kindle. Agora a Thaís me obriga a ler no Kindle. Novamente, nós não ganhamos nada da Amazon pra isso. Só, a não ser que você entre no link aí embaixo. Aí, o link aí na descrição, se você... Aí nós ganhamos alguma coisa da Amazon se você comprar por esse link. Mas só isso também. Então aí você ajuda o canal, o podcast. Mas e aí, você recomenda esse conto? Sim, com certeza. Eu não sei, eu tô um pouco confuso por causa do golpe de nostalgia que foi ler ele, sabe? Porque... Você quer que eu fale se eu recomendo antes? Fala você. Eu recomendo. Foi a minha primeira experiência com Tormenta, não tenho nostalgia nenhuma falando aqui. Tá. Eu gostei bastante. Eu fiquei mais curiosa sobre o mundo. Até porque eu sou jogadora de D&D faz alguns anos, então... Alguns? Faz uns 13 anos. 13 anos. Eu gostei dessa inspiração, dá pra perceber várias inspirações, eu gostei sim. Mas é lógico, é puxado pra nossa experiência como brasileiro. É verdade. Então eu gostei muito disso, eu gostei da maneira que o Leonel escreve. Achei muito boa. E pra quem que eu indico? Você que gosta de fantasia, de RPG, gosta de D&D e não conhece Tormenta ainda, ou às vezes tem até um pouco de preconceito, por que não começar com esse conto? Começa com Crônicas. É uma forma de você ver várias coisas sobre o cenário, você conhecer um pouquinho de cada coisa, se divertir, porque literatura ainda vai ter esse viés mais, assim, lúdico, né? Porque você vai estar entrando na história direto. Você não vai precisar do seu amigo, do seu grupo de amigos pra poder jogar e entrar no universo. Você pode entrar no universo sozinho. Essa é a parte boa da literatura em relação ao RPG. A gente ama os dois, mas a gente tem que considerar isso. Realmente, eu também recomendo. Eu gostei bastante do estilo dele. Apesar de eu ficar falando assim que parece Bernard Cornwell e tal, no fim das contas eu li 30 livros do Bernard Cornwell, então... Não, a gente não lê à toa Bernard Cornwell, a gente gosta. Eu gosto então eu acho que uma comparação com o Bernard Cornwell é uma ótima comparação pra qualquer autor aqui. Sim, é um grande elogio. Gostei bastante, né, do primeiro contato com o Caldela, do primeiro contato com a literatura de Tormenta. Agora tô esperando... Eu tenho todos os outros livros do Tormenta já. Eu já tenho a trilogia do Caldela, o Outro Crônicas, o Joia da Alma.
logo logo eu começo a fazer as resenhas e quem sabe a gente faz podcasts quando acabar esse aqui, né? Sim, com certeza. Então é isso. Se você gostou, deixe seu comentário. Se vocês querem indicar alguma coisa para que a gente faça podcast também. Uhum. Acabou a votação da escolha de podcast de ficção científica entre A Guerra do Velho e o Duna. E quem ganhou foi Duna, do Frank Herbert. Sim. Então a gente vai fazer só em junho, vamos deixar claro aqui. E o próximo episódio que a gente vai gravar vai ser sobre O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que vocês estão aguardando bastante. Isso, a gente vai ter convidado, vai ser bem legal. E você quer deixar alguma recomendação aqui? Do que você tá lendo? Pessoal, comprem os Portais das Casas dos Mortos. Eu quero muito que Malazan dê certo no Brasil. O livro acabou de sair. A gente falou bastante no último episódio do Malazan, né? Não foi o último episódio. No episódio de Jardins da... A gente falou bastante no episódio de Jardins da Lua. O livro é sensacional. É muito legal. Leiam, por favor. O Gustavo fez agora essa semana um vídeo sobre Steven Erikson, Criadores do Mundo. Se você quer saber mais sobre o autor também. Sim. Então... E leia Tormenta, que vale a pena, é divertido. E você, Thaís? Você tem alguma recomendação? Eu estava relendo Nárnia. Ah, tá. É engraçado que eu não li nenhuma vez Nárnia e você já tá lendo a segunda. Então, pra quem... Eu tava falando assim, sobre iniciar na leitura, né? Nárnia eu acho uma ótima maneira também pra iniciar na leitura nas pessoas mais jovens. Não sei se pra crianças, mas pro pessoal mais jovem. Que em geral tem um pouco de preconceito com a literatura, então com certeza é uma ótima maneira de iniciar. Sim. É verdade. Livrinhos curtos, né? 100 páginas mais ou menos cada livro, porque o Nárnia, você fica um pouco de medo, né? Um livrão gigante de 700 páginas, mas lembre-se, são 7 livros ali. Verdade. E cada um mais ou menos com 100 páginas, então são hiper curtos. Leitura bem leve, né? Divertida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de nos seguir nas mídias sociais todas. Temos Instagram, temos Facebook, temos... YouTube, temos. E o canal do Grifo Nosso. Assine o feed. Procure a gente nos agregadores de podcast. Nós estamos em todos os lugares. Isso não é uma ameaça, não se preocupe. Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. E bem-vindo ao Canavial.